Olá, turma! Aqui é a professora Eduarda falando e sou professora de redação aqui do Colégio Universo Mais. Vamos trabalhar hoje a competência 2 da redação do Enem. Lembrando que a gente tem 5 competências, a competência 1 então diz respeito à norma culta da língua portuguesa. A competência 2 a gente vai trabalhar hoje, que vai ser como é que você conhece a estrutura dissertativa argumentativa, como que você utiliza os repertórios dentro da tua redação e faz ali um bom uso produtivo desse repertório. A competência 3 vai ser como você relaciona esse repertório ao tema. A competência 4, como você utiliza os mecanismos coesivos, os operadores argumentativos para estabelecer a coesão do teu texto. E a competência 5, como você cria uma proposta de intervenção. Hoje, vamos até a competência 2, da redação, que avalia a capacidade do candidato em compreender a proposta de redação e aplica os conhecimentos de diversas áreas para desenvolver o tema dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, lembrando que a gente vai sempre seguir a estrutura dissertativa argumentativa de 4 parágrafos, introdução, D1, D2 e conclusão, e ali desenvolver dentro como que a gente aplica também as diversas áreas do conhecimento. Lembrando que são diversas áreas do conhecimento, isso implica em não escolher somente um tipo, por exemplo, só relacionar com a filosofia ou só relacionar com a sociologia, a galera que está acostumada a fazer inúmeras citações no texto, mas também como relaciona com obras literárias, até mesmo músicas, filmes, séries, entre outros. Isso significa que você, aluno, deve demonstrar que entendeu o tema proposto, como que você consegue usar os repertórios culturais e conhecimentos das diversas áreas para argumentar e sustentar o seu ponto de vista, a sua tese. Então, para a gente iniciar, para você obter a nota máxima nessa competência, lembrando que cada uma vale 200 pontos, nessa competência, para você obter os 200 pontos, o participante deve fazer uso do repertório sociocultural e ele deve ser feito de 3 maneiras. A primeira aqui é o repertório legitimado. O que é isso? Ele deve ser legitimado pelas áreas do conhecimento. Então, deve ser legitimado com a literatura, a partir da sociologia, da filosofia, das artes. Isso é tornar um repertório legitimado comprovado cientificamente, assim como um repertório legitimado por meio das artes culturais, como filmes, séries, também vale. E esse repertório, ele deve ser também pertinente. O que isso quer dizer? Como que você usa esse repertório dentro do tema, como que você encaixa esse repertório junto ao tema, das palavras-chave do tema que a gente já vai ver. E por fim, esse repertório deve ser produtivo, que é o principal ponto, é o que a galera mais perde aqui, inclusive. Como que esse repertório pode ser produtivo? Quando você consegue relacionar ele de fato com os elementos que estão presentes no tema, utilizando ele de maneira, trazendo a ficção para a realidade, o passado para o presente, para o teu tempo. Vejamos um exemplo aqui desse uso no tema do Enem 2018, que foi um tema complexo, porque a galera aqui não tinha conhecimento pleno sobre algoritmo, manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Então foi a primeira vez, basicamente, que a galera viu a público o que é algoritmo na sociedade. Se você mexe no teu rede social, no teu Instagram, no teu Facebook, no teu TikTok, a gente sabe que tudo que a gente está mexendo ali está sendo controlado, está sendo captado. Todas as informações que a gente está consumindo, que a gente está pesquisando. Isso quer dizer que nós somos incentivados a consumir, a gente ter os mesmos posts, tudo que a gente consome vai ser entregue para a gente, somente aquilo que a gente quer. E, de certa forma, é uma manipulação de comportamento. As palavras-chave aqui, então, são manipulação, comportamento de usuário e controle de dados, onde? Na internet. Então, é bem específico aqui. Nesse caso, são palavras que devem ser retomadas no teu texto. Essas palavras, elas precisam estar aqui retomadas, sejam elas na íntegra ou seus sinônimos. Então, a gente precisa fazer isso, estabelecer essa retomada frequente durante todo o texto, para que não haja fuga ou tangenciamento. Retomando o texto, fazendo uso dessas palavras-chave, é uma maneira de tornar o teu repertório mais produtivo também. Aqui a gente tem um exemplo de repertório que não é produtivo. Bora ler junto?
Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Vejam só, nesse trecho, o participante ele apresenta aqui o repertório na referência ao conceito da menoridade de Kant. Então, aqui é um repertório que ele é legitimado pela área do conhecimento pela filosofia kantiana. E ele tem pertinência porque logo depois ele vai retomar as palavras-chave do tema, manipulação do comportamento na internet. E aí estabelece um repertório legitimado pela área do conhecimento e pertinente ao tema. Isso é, a informação utilizada, ela associa-se a um dos elementos da proposta. No entanto, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão no texto. Isso significa que o repertório aqui, por mais embasado, legitimado que ele seja, ele não foi produtivo. Ele não valeu de nada. Isso diz respeito às correções atuais, aqueles candidatos que estão usando repertório de bolso, aqueles repertórios decorados. Então, pode ser um repertório incrível, com um embasamento teórico incrível, mas quando você não sabe usar ele com o tema, ele não vai ser produtivo, ele não vai valer de nada dentro do teu texto. Certo? Bora para o próximo, então. Como que seria aqui um repertório produtivo? Vamos lá. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade, olha aqui, essa liberdade, a liberdade que já foi dita aqui, ó, no repertório, todos possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que o usuário tem sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são uma verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Nesse caso, ele é encontrado o uso produtivo do que o participante faz do repertório, porque ele usa um repertório legitimado, a Constituição Brasileira, que é um repertório muito comum, não é errado, embora seja um repertório considerado de bolso. Ele é produtivo a partir do momento em que vocês conseguem relacionar isso com o tema. E aqui ele vincula esse repertório à ideia de liberdade, que é a falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento da manipulação do comportamento de dados, que é uma palavra-chave do tema. E até então, esse repertório que era apenas legitimado, ele se tornou pertinente e produtivo ao tema, certo? E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, a competência 2, vocês vão ser avaliados de 40 em 40 pontos para estabelecer esses níveis de pontuação. Para estabelecer o nível máximo, que é 200 pontos, você precisa desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, além da estrutura, precisa saber utilizar esse repertório. E aqui eu coloquei esse mapa só para vocês entenderem que se o teu texto ele apresenta muita cópia dos textos motivadores aqui, ele não vai passar do nível 2. Olha lá. Tu não vais passar dos 80 pontos. O que é que a gente faz? O texto motivador ele não serve para ser copiado, ele é para ser interpretado. Ele vai servir como um apoio, como uma forma de te guiar para qual caminho tu vai seguir dentro do teu texto. Isso significa que se tu pegas o tema, tu não consegue entender, tu deve ler o texto motivador, principalmente porque ele vai te nortear qual caminho tu vai seguir. Mas, se não apresenta muitas cópias dos textos motivadores, mas ele é baseado, ele está interpretado ali, olha, se sim, ele também não vai passar do nível 3. Então, tu vai ter ali 120 pontos, porque ainda é um texto com base naquilo que o Enem está te trazendo, que o próprio Enem colocou para ti. Você precisa ter característica autoral dentro do teu texto. Então, se ele não é baseado, o teu texto, o teu repertório não é baseado nos textos motivadores, ele é legitimado. Se sim, ele é pertinente. Se sim, ele é produtivo, aí tu vai atingir um nível máximo. Mas se ele não for legitimado, tu também não passa do nível 3 de 120 pontos.
E se ele for legitimado, mas ele não for produtivo, tu vai ficar sempre preso nos níveis 3 e 4, nos níveis 3 e 4. Então é importante que o teu repertório ele seja pertinente, legitimado, produtivo e que não esteja baseado ali nos textos motivadores. Para a gente trazer um tema mais atual, o tema do Enem do ano passado, desafios para a valorização da herança africana do Brasil. Veja bem, primeiro passo é o quê? A gente reconhecer as palavras-chave do tema. Então a gente precisa ver aqui desafios, utilizar desafios o quê? Para valorização da herança africana. Ah, todas as palavras-chave, tirando as preposições, não. É importante que a gente estabeleça as principais. As palavras-chave que devem ser encontradas no teu texto, ou elas na íntegra ou sinônimos. Desafios, obstáculos, entraves, dificuldades, empecilhos. Todo sinônimo para desafio vocês podem usar e vocês vão se ater a esses desafios que ali fazem com que a valorização, com que a herança africana não seja valorizada, melhor dizendo. E aí, aqui o foco não é apenas na existência da herança africana, mas nos desafios para sua valorização. Então, quando a gente fala em desafios para valorização, muitas pessoas ainda não tinham conhecimento que a gente tem ali, nós somos frutos de uma herança africana na nossa cultura, na nossa fala, na nossa alimentação, na culinária, enfim. E aí, trazendo um contexto para vocês, o que é a herança africana? Aqui, ela é um conjunto de contribuições culturais, históricas e sociais dos povos africanos e de seus descendentes para a formação da identidade brasileira. Trazidos ao Brasil, ali desde o período colonial, período da escravidão, eles deixaram legados profundos que se manifestaram na culinária, na música, nas religiões, no nosso português falado, na culinária. O acarajé, o vatapá, o caruru, a feijoada, galera. A gente não sabia que isso tudo é de origem africana. A própria música, como samba, axé, maracatu, choro, capoeira, que era uma espécie de música misturada também com luta à época. As religiões, que ainda, querendo ou não, são as mais conhecidas, candomblé, ubanda, mas a gente tem Xangô de Pernambuco, Batuque do Rio Grande do Sul e o tambor de Minas, no Maranhão. E o português falado no Brasil, por exemplo, palavras como caçula, dengoso, xodó, moleque, todas essas palavras são de origem africana. Então, a herança ela está presente na nossa construção identitária, na nossa construção histórica. E isso era importante. Os textos motivadores apontavam para isso. Esses desafios que são majoritariamente causas que perpetuam essa desvalorização africana, que favorecem esse problema. Poderia ser citada exotização. Exotização é quando a gente acaba tratando o que vem de fora, a herança africana, como um exótico, como algo misterioso, como algo até mesmo místico. E a gente não trata isso como cultural, não normaliza. Ensino eurocêntrico é um desafio, já que a gente tem um ensino muito baseado nas construções europeias, nas construções americanas e não nas construções culturais aqui, das nossas regiões, nas nossas construções indígenas, africanas. Intolerância religiosa, uma vez que as pessoas acreditam que essas religiões têm um certo preconceito, já que o cristianismo é o que prevalece no nosso país. A estigmatização cultural, estigmatizar é ter um certo preconceito com esse tipo de cultura, acreditar que o que vem de fora é sempre melhor do que o que está aqui dentro. Falta de representatividade, isso pode estar inserido tanto na indústria cultural, quanto até mesmo na nossa sociedade, dentro do nosso ambiente escolar, dentro do nosso ambiente acadêmico, laboral. A gente tem essa representatividade africana. Desigualdade socioeconômica, já que é uma parcela da população que está ali majoritariamente segregada da sociedade, levada com mais preconceito, com mais exclusão, com menos visibilidade. E insuficiência de políticas públicas, que é a chamada negligência governamental. Muito comum nos textos de produções do Enem, que vão tratar ali das políticas públicas que existem, mas elas não são efetivadas na prática. E como a gente está falando de competência 2, possíveis repertórios que podem ser usados num tema como este: período colonial, escravidão, quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus, torto arado, são alguns que eu trouxe para vocês para
trazer não de maneira totalitária, mas sim de maneira contextualizada sobre a questão da herança africana no nosso país. A gente, inclusive, tem uma lei que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, mas essa lei ela não é aplicada de sua maneira geral. Exemplos práticos que podem ser citados: ataques a terreiros, perseguição e estigmatização, conteúdo eurocêntrico. Aqui a gente tem um país que valoriza muito a cultura de fora. A gente percebe pela quantidade de artistas de fora que vêm fazer shows aqui e que lotam esses shows. Isso significa que está errado? Não, pelo contrário. É muito importante a gente ter essa gama de misturas de culturas, de cultura pop, mas por que também não inserir a cultura regional? Por que também não mostrar? A gente tem o costume de ir visitar shows de artistas em outro estado, mas a gente não para, por exemplo, aqui na nossa região norte, aqui no Pará, a gente não para e vai visitar um carimbó. A gente não tem esse costume justamente porque a gente estigmatiza, a gente não gosta, a gente acredita que o que vem de fora é melhor. E aí, a gente tem um exemplo, trago aqui para vocês, um exemplo de nota 1000 de uso bom, produtivo do repertório, como que eles devem ser usados. E é importante a gente observar as palavras-chave do tema presentes aqui nessa introdução. O ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano do país, trazidos em graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens. Então, aqui a gente tem o uso de um repertório que vai falar ali do ciclo do século XVIII, e logo em seguida ele vai trazer esse repertório para a nossa atualidade. Prestem atenção. Atualmente, de forma análoga, o que é análoga, gente? Semelhante, de forma similar à história colonial brasileira. Isso significa que quando eu comparo a minha comparação do repertório com a atualidade, eu estou trazendo ali a produtividade para aquele meu texto. Eu estou conseguindo fazer com que esse meu texto, esse meu repertório, além de ser pertinente, ele seja produtivo, porque eu mostro que o que aconteceu antes ainda perdura até os dias atuais. Isso é trazer uma produtividade. Bora ver ali outro exemplo. Na obra literária Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, retrata uma comunidade quilombola na Fazenda Água Negra, na Bahia, relatando aspectos socioculturais relevantes para essa população afrodescendente, como rituais religiosos e os saberes tradicionais passados pelas gerações. Então, aqui está o repertório e olha só. Mesmo que a obra retrate uma realidade, ela ainda é uma obra literária, ainda é uma obra fictícia. Então, eu preciso trazer isso para a realidade. Fora da ficção, é nítido que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana. Olha aqui, a retomada das palavras-chave do nosso tema. Presente desde a histórica formação nacional. Isso é tornar o repertório produtivo, porque eu estou trazendo aqui um repertório lá de uma obra literária e vou trazer ele para a minha realidade. Ali, um exemplo, outro exemplo, o álbum musical Duas Cidades, da banda brasileira Baiana System, aborda em algumas de suas canções aqui a influência histórica africana no Brasil. Aqui nós temos o repertório bem curtinho, bem simples. Inegavelmente, em dias atuais, é possível constatar uma relação direta entre a composição artística citada e a desvalorização da herança africana. Aqui a gente tem, então, um período inteiro em que se relaciona o repertório ao tema. Um período inteiro que vai fazer uso produtivo desse repertório. E sim, isso quer dizer que essa competência 2, ela também está relacionada à competência 4, que é como que a gente faz o uso dos elementos coesivos, dos operadores argumentativos dentro do texto. Então, esse segundo período inteiro, ele vai fazer a relação do repertório com o tema. Toda essa partezinha aqui, inegavelmente, em dias atuais, é possível constatar uma relação direta da composição artística citada e da desvalorização da herança africana. Tudo isso vai fazer uma relação com o tema. E aqui
para conectar de maneira produtiva, como que a competência 2 ela está relacionada à competência 4, que é como se faz o uso dos elementos coesivos dentro do texto, é simplesmente na hora de conectar. A conexão entre o teu repertório e o tema, ela deve estar bem estabelecida, para que ele seja produtivo, então não tem mistério. Aqui, ó, contexto histórico. Se for para falar de fato histórico, de contextos como Revolução Industrial, Segunda Guerra, período da pandemia da Covid-19, vocês devem utilizar ali para relacionar o repertório com o tema. Nesse cenário, tem-se as raízes do preconceito. Vocês precisam citar, porque contexto histórico eu estou falando de cenário. Eu não estou falando de ponto de vista ainda, não é uma citação, é um cenário, é um contexto. Olha só, a partir desse contexto, pode-se compreender. Dito isso, tal cenário se reflete na sociedade atual. Vejam só que tal cenário que já foi citado lá no repertório, ele se reflete na nossa sociedade atual. E se for citação, como é que fica? Partindo dessa ideia, pode-se entender que a citação do filósofo, a partir dessa perspectiva é ponto de vista, pode-se concluir que, relacionando esse pensamento à realidade brasileira, esse pensamento que já foi dito anteriormente no repertório que tu escolheste para colocar, seja uma citação filosófica, sociológica, uma obra literária, enfim, relaciona ele à realidade, utiliza o conectivo ideal para fazer essa relação. Mas também é importante que vocês usem músicas. Eu sempre falo que música é o que traz melhor a tua marca de autoria, porque a gente sabe que tem muitos candidatos que citam aí repertórios de filmes, de séries, Constituição, repertórios que são considerados batidos, mas que se feito de maneira adequada e produtiva vai ser super válido. Mas a música, a chance de alguém citar a mesma música que você citou é muito difícil, é mínima. Então, quando tu cita uma música, tu tá trazendo a tua marca autoral. Aquilo que tu escutas, que tu consomes, que tu conseguis captar naquele momento para relacionar ao tema. Então, os versos da música refletem a problemática atual. Olha que interessante. A letra da música traduz a realidade brasileira. É muito importante, então, quando se faz essa relação e não começa o período do nada, não começa o período ali trazendo esse truncamento, mas sim um período que seja coeso. E filmes, livros e séries, que também são muito válidos para usar na redação, utilize e relacione ali, use o conectivo adequado fora da ficção, porque se trata de uma ficção. A realidade brasileira apresenta um cenário semelhante ao do filme, ao cenário semelhante ao da série. Para além das páginas do livro, o enredo pode ser relacionado à realidade à medida que, e você explica, análogo ao enredo da série. Está contando um assunto que acontece na série, que acontece no filme, é parecido com a realidade, é semelhante? Coloca análogo ao enredo da série. Isso vai ser muito válido e vai ajudar na tua construção de um repertório mais produtivo. E é isso. Para resumir, e a gente encerrar sobre a competência 2, é importante dar umas dicas finais para vocês. Faça a abordagem completa do tema. Isso significa inserir as palavras-chave que estão presentes ali no tema. Então, faz aquele brainstorming, circula as palavras, grifa ali o que é mais importante, coloca lá do ladinho da tua folha, do teu rascunho, escreve tudo que vem na tua cabeça a respeito do tema, justamente para te evitar ali, ó, o segundo passo, a tangência. Evita tangenciar um tema, sempre retomando ao final de cada parágrafo as palavras-chave que estão presentes ali nele. E estabeleça essa conexão clara, como utilizando o conectivo adequado para estabelecer essa conexão. Diversifique as áreas. Não coloque filmes e filmes, série, diversifica. Coloca um filme, uma série, mas também coloca uma citação. Traz uma obra literária. Utiliza o teu ensino médio para isso. As tuas aulas de literatura, as tuas aulas de história, tuas aulas de filosofia, de sociologia, de artes. Utiliza ela a teu favor. Mantenha a estrutura dissertativa argumentativa sempre pensando no equilíbrio ali dos teus parágrafos. Por quê? Fazer parágrafos muito longos no início podem comprometer a tua conclusão. E isso, filhos, vocês só vão conseguir na prática.
Aproveite os textos motivadores com inteligência e não copie eles, mas sim interprete as informações. Use os textos motivadores ali para nortear os teus argumentos, para saber o que aquilo está te dizendo, o que o tema ele quer arrancar de você. E por fim, fuja do senso comum. Isso significa não usar repertórios de bolso, aqueles repertórios que já são batidos. Eu quero decorar só para ter aquele repertório na minha redação. Preciso inserir aquele repertório na minha redação. Mas não. Utilize o repertório de maneira que tu saibas adequar ele ao contexto daquele tema. Porque se ele não estiver adequado, teu repertório não vai ser produtivo. E aí, fuja do senso comum, utilizando um repertório que seja coerente, que seja ali pertinente, que seja legitimado nas áreas do conhecimento e seja produtivo. E a gente fica por aqui. Aproveito e me desejo um excelente Enem para vocês. É isso.